XD Cloud. Esse carinha aqui ele é responsável por me trazer as informações de lançamentos a caráter de relatório que eu tenho hoje dentro da aplicação da XD. Então aí de modo prático, imaginem aí que você tem um estabelecimento, você tem um restaurante, e você é o gerente desse restaurante, você está indo viajar hoje, você está indo para uma outra cidade, e você precisa, porém você precisa acompanhar, você precisa ter em mãos ali, visualizar o que está acontecendo com o restaurante a caráter de movimentação. Quais os produtos que está sendo mais movimentado. Eu quero conferir se de fato estão vendendo ao preço que eu deixei configurado ali no sistema. Quero ver alguns relatórios de quais famílias que mais venderam, quais os funcionários que mais venderam produtos, quais terminais que mais lançaram produtos. Então, a caráter de relatório, o Cloud vem para fazer esse trabalho, tá? Assim como também ele tem um modo de edição, que está passando por uma reformulação por conta de desenvolvimento, mas ele já me dá a possibilidade de alterar, editar um produto. Então eu estou ali em viagem e estou observando que no restaurante ali eles estão vendendo o sanduíche americano a R$ 5,90. Mas na verdade eu pedi para o funcionário ontem vender a R$ 7,90 no dia de hoje. Então acabaram esquecendo ali, estão consumindo tudo mais, então pelo Cloud eu também consigo fazer a edição desse produto, tá? Vamos fazer ali a conexão, entender um pouquinho dele. Mesma coisa em Smart Connect. Aqui então para fazer a conexão do Cloud, ele é um pouquinho diferente, segue uma outra linha de configuração. Eu já não tenho ele aqui embaixo, como os demais, mas sim aqui em cima, editar XD Cloud, editar dados XD Cloud. Eu não vou configurar uma conta até o final por conta de eu já ter uma. Eu já explico o porquê também. Mas aqui para criar a conta eu venho apenas em aqui, editar dados do Cloud. Vai abrir esse assistente para mim, assistente de configuração do XD Cloud. Nesse assistente será possível configurar os seguintes parâmetros do XD Cloud: criação de uma conta principal, alteração de dados de uma conta, password, criação de contas associadas à conta principal. É bem bacana essa opção aqui, que são os multilojas. Então eu posso ter, eu sou um parceiro ali que eu quero ter, eu querendo ou não, eu preciso conferir. Parceiro não, perdão. Eu sou um cliente, eu sou um gerente do restaurante que eu tenho uma franquia. Tenho mais 3 restaurantes ali na cidade. Porém, eu preciso ver esses relatórios a modo agrupado, no modo multilojas. Então, hoje, a partir de uma conta inicial que eu tenho configurado no XD Cloud, eu consigo criar as outras vinculadas a ela, onde eu consigo ver de modo direto ali, tá bom? Então, eu posso seguir aqui, é apenas um informativo. E aqui eu tenho algumas opções que eu preciso fazer. Qual é a funcionalidade da conta que eu estou criando neste momento, dessa credencial? É um resumo online, então eu quero apenas a opção onde eu só quero ver um valor agrupado ali total. Quanto eu vendi no dia, a perspectiva para o próximo mês, quanto eu vendi nessa semana, quais as famílias que mais venderam, os produtos, bem detalhado mesmo, tenho ali a opção só de resumo online. Não, eu quero eu quero visualizar, ter o resumo online e ter uma gestão um pouco mais completa, eu quero ter mais relatórios à vista ali. Eu quero ver os documentos que foram emitidos, as FAQs, as NFEs, os documentos fiscais que foram emitidos ali, então ele me dá essa opção também. Eu quero ter o resumo online e gestão dessa conta, assim como também eu posso ter o resumo online, a gestão e a edição que eu comentei com vocês. Eu quero ter essa opção de edição de produtos e famílias ou até mesmo clientes, tá? Então, fiquem à vontade para ver qual conta forem criar, que for mais pertinente ali ao estabelecimento. Poderia muito bem manter essa. Instalação do serviço XD Web API. Esse serviço ele é obrigatório para a funcionalidade, tá, da conta do Cloud. É ele que vai fazer toda a transmissão dos dados para a plataforma. O XD Cloud hoje eu tenho ele na aplicação mobile, assim como também eu tenho ele na web. XD Cloud, xdcloud.com. Então eu tenho ele hoje também na web, tá? Vou voltar aqui. Opa, aqui. Então eu tenho que instalar ele, tá? Então eu flego essa caixinha aqui e posso dar um seguinte.
E aqui ele vai me perguntar qual senha e qual o nome do banco. Então, novamente, a conta eu não consigo editar, mas a conta nada mais é, novamente, também. O meu usuário é o número da minha licença que está aqui atrás. Tá? No meu caso, a 104374. A senha, eu coloco uma ali também. E o nome é o nome do meu restaurante, é o nome do banco, é o nome como eu quero que apareça no cloud. Então, para a ideia do multilojas, por exemplo, eu poderia colocar, eu tenho restaurante na Brasa 1, restaurante na Brasa, e eu tenho na outra cidade restaurante na Brasa Unidade 2, por exemplo. Então, essa conexão que eu posso criar depois, eu só apenas informo aqui, tá? Não seria o nome do banco, é o nome da conta que está sendo mostrada aqui no cloud. Tá bom? Tanto que a minha aqui, eu estou mostrando a XD Treinamento, eu tenho outra aqui. Então, aqui no XD, no meu caso, então, eu coloquei essa senha e o nome desse banco aqui, o nome dessa loja, ficou como xd.treinamento. Uma observação, XD Cloud e o Ambrósio, são duas aplicações que dependem de informações que são recepcionadas e enviadas pelo nosso servidor. Ambas aplicações enviamos para o servidor, porém o nosso servidor hoje, atualmente, se encontra em Portugal. Então, o sistema ele faz toda a movimentação. Então, eu vou fazer todas as vendas aqui depois de configurar nossas contas. Faço as movimentações, vendo tudo que eu preciso fazer aqui. Essa informação ela é enviada ao nosso servidor em Portugal e do servidor é enviado para a aplicação, seja web ou para a aplicação direta. Então, eu tenho um certo delay, ela não é instantânea, por conta de não ser um servidor aqui no Brasil. Tá? A gente até está vendo, estudando a ideia se consegue trazer um servidor para cá, para que seja um tempo de resposta bem menor, ou se não, real, dependendo da conexão. Tá? Mas, atualmente, nós dependemos dessa comunicação. Quanto tempo para recepcionar esses lançamentos? De 4 a 5 minutos. Tá? Então, fiz uma venda aqui de R$200, aqui está 100. Fiz uma venda de 200, então o que é para a conta estar em 300 ali, no cloud, vai demorar uns 5 minutinhos aí até fazer a atualização. E passou os 5 minutos, eu atualizo, ele já vai informar para mim. Tá? Tanto que eu deixei uma mesinha aberta aqui para a gente ver a diferença de um e outro. Então, aqui na conexão, acabei não deixando. Então, eu flego ali, né? Dou um seguinte, coloquei a senha, finalizando, ele já vai criar para mim toda a instância, eu não vou criar aqui pelo fato de eu já ter uma. Então, eu crio, ele vai criar essa instância aqui do XD Web API, que no meu caso já está ativa, né? Pode ver que ele criou esse terminal 31, ele cria por padrão, tá? Que é o terminal de consulta, de comunicação que ele faz. Mais uma observação. Cuidado ao configurar contas do Cloud e do Ambrósio. Por ser essas informações que são armazenadas nesse servidor, então é difícil a edição delas. Então, fiz uma configuração ali, o suporte, eu criei uma conta no Cloud ali no cliente, só que eu errei o nome. Tem como alterar? Eu consigo fazer essa alteração direta? Eu não consigo. Nós precisamos entrar em contato com Portugal, eles acessam um banco de dados que está localizado dentro desse servidor e faz a alteração, depois volta para nós essa informação e a gente tem que deletar essa conta, teoricamente, no cliente e refazer a conta do cloud. Então, demora um tempo ali, então tem que respeitar esse prazo até fazer a solicitação, eles verificam o porquê, atualizam e voltam, bate resposta para a gente. Tá? Então, cuidado para evitar esse tipo de situação, assim como o Ambrósio também. Eu crio a conta dele no sistema, ele injeta essas configurações no servidor e o servidor traz de volta a resposta. Tá? Então, continuando aqui, já foi criada a minha conta, agora eu já posso fazer a conexão aqui. Tá? Então, aqui pela aplicação, um detalhe, a aplicação é a mesma visualização da web. Então, aqui, eu vou até voltar aqui, ó. A aplicação, estou abrindo ela, pode ver a carinha dela aqui, layout e tudo mais. Então, pode ver que a tela de login é a mesma que eu tenho aqui, tá?
Eu vou seguir pela web, que está mais fácil da gente visualizar, tá bom? Então aqui ele está pedindo a minha... ele solicitou ali atrás a minha licença, o meu usuário, então é a minha licença, que é o mesmo que eu criei lá na conta, e a senha, no meu caso aqui, 1, 2. Então aqui é a senha, adicionei a senha que eu criei. Eu não adicionei aquela anterior que eu estava demonstrando, porque eu já tinha a conta já criada. Vou dar um seguinte. Então, a partir desse momento, eu já estou com os meus lançamentos aqui do meu PDV. Tá? Lembrando novamente, a informação ela corre de em 5 minutos que ele está tendo essa sincronização. Então, eu tenho que aguardar um pouco pelo fato de eu ter acessado agora. Então, ele vai fazer a leitura dos lançamentos que eu tenho aqui. Então, eu poderia muito bem atualizar aqui. Eu tenho esse XD aqui, que ele atualiza também a plataforma, tá? Vamos aguardar até ele vir algumas informações. O que nós temos no cloud, disponível no cloud? Então, essa tela inicial aqui, ele está trazendo um relatório rápido de movimentações que eu tive hoje, as movimentações que eu fiz ontem, nos últimos 7 dias, no mês atual, quantidade por trimestres, aqui até o 4º trimestre, e depois eu tenho algumas outras opções aqui, total de vendas no dia, então eu poderia aumentar aqui. Então eu já tenho vendas por dia aqui, então no dia 20 eu vendi R$532, aqui no dia 24, 111, então eu tenho aqui também esses filtros aqui na lateral. Total de venda por mês também, ele me mostra essa opção. Os top vendedores, os vendedores que mais venderam, aqui no caso eu estou sem nada que eu não estava mapeando. Os terminais que mais venderam aqui também, ele me traz essas opções, então se eu tenho vários terminais ali no estabelecimento, ele vai mostrar cada um, quanto cada um vendeu. Total de artigos, quais as famílias que mais venderam. Então este aqui é uma tela inicial. Eu consigo... eu queria tirar esse vendas por dias aqui e colocar o top vendedores aqui para cima. Tem como? Tem como. Através do gestão comercial em relatórios, eu tenho relatórios do cloud, onde eu consigo fazer essa substituição e da forma que eu quero que apresente nessa tela inicial. Tá? Aqui no nosso canto superior direito, eu tenho um atualizar, como eu falei para vocês aqui, ou simplesmente um F5, ou aqui mesmo ele atualizaria para mim. Tá bom? Aqui nesses 3 flags, mesma coisa para o celular, tá? Para o smartphone ali eu tenho esses 3 flagzinhos aqui também. Tá? Eu não vou mostrar aqui, que fica mais prático. Clicando sobre essas 3 barrinhas, o que eu tenho de opção? O início, que é onde eu já estou aqui. Eu tenho resumo online dinâmico, vendas, consultas, tabelas, relatórios e eu tenho configurações, que nada mais é do que a linguagem da aplicação e nosso logout aqui para fechar a plataforma. Resumo online e resumo dinâmico. Eles se dão, teoricamente, à base de relatórios aqui do nosso XD, do nosso PDV. Os relatórios dinâmicos, que são resumos de relatórios dinâmicos, e o resumo online, que ele vai pegar um agrupado ali. Resumo online, ele vai carregar os dados, fazendo o sincronismo. E aqui ele me traz todas as informações de forma direta através do calendário. Aqui eu tenho a qual data eu quero trazer esse relatório. As vendas, quanto foi em venda, total sem imposto, vendas por terminais, o resumo das mesas, quais clientes estão pendentes de pagamentos, quais foram pagos, pagamentos por terminal, vendas por vendedores, um resumo mensal referente ao mês que eu estou, uma análise um pouco mais detalhada também sobre confrontando o mês do ano anterior. É bem interessante essa opção. E eu tenho também o resumo online, que é o quê? São os relatórios dinâmicos que eu tenho hoje dentro do XD. Então, se eu tenho a construção de relatórios dinâmicos, tá? Para quem não entendeu o que é um relatório dinâmico, tem no nosso treinamento ali no vídeo anterior, mas são os relatórios que eu construo no XD, que eu unifico. O XD me permite unir vários relatórios e onde eu vou estar tratando em apenas um. Então ele passa a ser um relatório dinâmico e ele passa a vir a preencher estas abas aqui, tá? Essas caixas aqui. No meu caso aqui eu não tenho nenhum,
porém está dando zerado aqui. Observação: resumo online e resumo online dinâmico e tabelas. Tabelas é parte de criação. Então, preciso editar um produto, preciso editar uma família, criar uma família, preciso editar um cliente, criar um cliente através do cloud. Fica toda essa parte da demanda de tabelas. Resumo online dinâmico e tabelas, eu preciso ter as portas 9088 e 9888 liberadas no meu sistema. Então, para a conexão, para que essas informações de fato venham a ser apresentadas, pode ver aqui no meu caso que elas estão zeradas, por conta da abertura dessas portas. Quem faz a abertura dessas portas? O serviço de internet do estabelecimento, do meu cliente. Então, cada uma trata de uma forma. Nós aqui, o nosso serviço de internet, então, preciso abrir a solicitação para ela abrir essas portas dentro do pacote que nós contratamos. Então, ela que vai fazer a abertura dessas portas. Com essas portas abertas dentro do serviço de internet, o sistema consegue enviar essas informações. Para demais opções aqui, o sistema ele já está fazendo a conexão direta. Tanto se eu vier aqui em vendas, em clientes, eu vou ter aqui quais foram os clientes que mais compraram. Então, no caso aqui, a Ana Maria, que é um cliente que eu tenho na minha base, consumiu até hoje R$ 175,90. O Alex aqui 118. Eu tenho aqui, eu consigo ver um gráfico também. As vendas por cliente também. Então, a caráter de clientes, eu tenho essas informações. Famílias e produtos também, então eu tenho quais os produtos que mais venderam, quais os produtos que mais saíram. No meu caso aqui foi o Red Bull, foram 73 unidades, no valor de 722 total. Tá? Então eu tenho algumas opções aqui também. Quais os artigos que foram menos vendidos? Ó, a calabresa, a cerveja lata só vendi uma unidade, que saiu o valor de R$ 2,70. Quais as famílias que mais venderam? Então a família de rum, então tem os produtos referentes a elas. Eu tenho outras opções aqui também, tá? E no caso também eu tenho as transações entre os períodos, então eu tenho o que aconteceu nesses períodos, quais foram os produtos que mais venderam nessa faixa aqui que eu adiciono aqui no meu sistema, também tudo a caráter de informação também. Atualizo aqui, caso precise fazer uma correção, alguma coisa do tipo. Consultas, aqui são movimentos, são vendas totais. Então, se eu clicar aqui em consultas, eu posso pegar aqui o mês de janeiro e selecionar. Então, ele vai mostrar todos os dias que o meu estabelecimento ficou aberto. 16, 17, 19, 20, 24 e 28 de janeiro deste ano. Então, eu tive o quanto eu vendi em cada mês e o total desse período. Quero ver o mês de fevereiro. Aqui eu não tenho lançamento nenhum. E o mês de março foi o dia 3, que eu tive o total de R$ 151,80, tá? A parte antes de entrar em tabelas, relatórios, aqui são os documentos fiscais que eu vendi. Então ele vai me trazer aqui os documentos que eu vendi no caso, no período. Então eu vou ter aqui o dia 3, o 3, eu vendi um tipo FAQ, que foi 1/2, de R$ 145,90. Então, a caráter informativo também, ele me traz depois a multiabas aqui, caso eu tenha vários lançamentos, tá? Se eu apliquei ofertas e descontos, também ele vai me trazer as opções que eu tinha. Aqui eu teve uma oferta aqui, 100% de desconto na escola. Então, eu tenho também essas informações também com a faixa ali no período. Tá? E aqui em cima que eu falei das tabelas, que essa também é uma opção que fica disponível. Ela me traz as informações, eu consigo utilizar este campo em conjunto, teoricamente, do resumo online e do dinâmico, através das portas abertas ali que eu comentei. 9088 e 9888, 9888, tá? Que seriam as tabelas? Aqui eu tenho os produtos, famílias, clientes e tabelas de preço. Então, por exemplo, eu vou aqui em produtos, eu vou ter a minha base aqui.
Então, por exemplo, aqui a calabresa. Eu clico sobre ela, ele vai me trazer um resumo deste produto, de quanto eu vendi, qual o preço dela de venda, quais a família, e a quantidade que eu tenho no estoque dela e mais outras informações. E também ele me deixa, lembra lá do módulo de edição? Eu tenho ele aqui, ó, editar. Eu consigo editar este produto. Aqui eu não tenho ele na minha base, deixa eu pegar um que eu tenho. Esse Acácia eu acho que eu tenho ele. Eu vou editar. Então eu tenho esse produto aqui, ó, eu consigo mudar a família dele, a descrição e a descrição curta, que é essas opções. Descrição, descrição curta, eu vou ter a família, eu vou ter o tipo de produto, eu vou ter o preço também. Ó, eu consigo fazer essa setagem aqui. Então, a família, o tipo de taxa, se é isento ou não, o valor, ela está sendo vendida aqui a R$ 50, mas na verdade é 59. Então eu venho e edito, tem alguma observação, pode ver que ele não me deixa fazer toda essa complexidade de configuração aqui, a parte fiscal e tudo mais. Então é um modo um pouco mais rápido e prático aqui, tá? Fiz a edição, é só eu enviar, pode ver que eu vou enviar, ele vai me trazer um erro aqui, erro ao obter as lojas, por conta dessa comunicação da porta, tá? Então, mas quando eu faço a edição, a abertura dessas portas e comunico, teoricamente ele acaba fazendo essa conexão e envio dessas informações. Assim como eu tenho dos produtos, eu tenho das famílias, também, mesma coisa. Dos clientes, então, eu preciso editar os dados de um cliente aqui também, ele me deixa fazer isso. E eu tenho as tabelas de preço, que eu crio uma linha diferenciada, ele também traz aqui para mim, tá? E por último, a configuração, que nada mais é aqui, que é a linguagem, tá bom? Agora um exemplo que eu falei para vocês ali da venda, eu vou voltar aqui para o XD, eu vou sair, deixa eu ver aqui quanto eu vendi no dia, 147,29. Pode ver que não carregou essas informações aqui. Então, vamos fazer essa conexão aqui, tá? Vamos tentar fazer essa ponte aqui para a gente dar uma olhada em como ele está se conectando. Deixa eu atualizar aqui novamente. O XD Cloud, a partir do momento que eu configuro ele no meu PDV, ele cria uma instância lá no gestão comercial, e ela que vai ser responsável pela sincronização. Então, às vezes, eu vou configurar aqui no meu PDV e por algum motivo perdeu a referência. Eu vou entrar aqui no XD Cloud, putz, mas não trouxe as vendas que eu fiz ontem. Como eu corrijo isso? Como eu faço para o sistema fazer a leitura desses dados, tá? Eu tenho que abrir o meu gestão, tá? Que é o mesmo que eu utilizo aqui com o meu terminal aqui. Eu abro gestão e vou até o módulo do console do XD Cloud. Faço o login. Aguardo o sistema aqui inicializar. Então, para quem não configurou uma conta XD Cloud, se vocês entrarem onde eu estou indo aqui, vocês não vão achar este console. Então, eu abro aqui e venho em diversos. E aqui no cantinho ele abre o console XD Cloud. Ele só habilita a partir do momento que eu crio esta conta aqui. Ele só cria a partir deste momento, tá? Então eu clico sobre ele, ele vai ser responsável pela sincronização dos dados, é ele que está sincronizando em tempo real, tá? Então, por exemplo, um exemplo então que ele perdeu a referência ali por algum motivo num período, então eu preciso fazer o recálculo desses dados. Então eu tenho aqui, ó, recálculo entre datas. Ah, qual o período? Ah, eu quero desde do dia 1 de janeiro até hoje. Eu vou dar um OK. O sistema ele vai logar na minha base e vai começar a trazer todos esses relatórios aqui e sincronizar o que precisa, tá? E aqui do lado ele está trazendo para mim algumas informações, tá? Então ele está sincronizando. Aqui no caso ele já sincronizou, como é uma base praticamente zero que eu tenho aqui. Então fiz o recálculo, agora eu preciso enviar essas informações para onde? Para o nosso cloud.
Então eu venho aqui novamente e agora sim, sincronizar. Agora ele está pegando todas essas informações que ele trouxe do banco e está enviando para o cloud. E podem observar aqui que eu tenho um sincronizador, ele está ativo. O sincronizador de tabelas, a sincronização das tabelas foram feitas às 17h10, que é agora, aqui no meu relógio. Ó. E a próxima vai ser às 17h15, então a diferença que eu tenho aqui é de 5 minutos. Então daqui 5 minutos vai ocorrer uma nova sincronização, tá? Assim como teve as tabelas, tem os acumulados, que são todas as vendas, mesma coisa. Sincronizei agora e depois ele vem sincronizando às 10h40 aqui. Então, sempre que ele fala aqui para mim que ele foi sincronizado às 17h10 aqui no meu caso, então eu vou considerar aqui 17h15 para aparecer. A próxima sincronização é às 17h15, porém ela vai chegar para mim às 17h20, sempre jogando 5 minutos à frente por conta dessa diferença de fuso horário que eu tenho com Portugal e até essa informação chegar ao servidor e bater de volta para a aplicação, tá? Então aqui eu já fiz a sincronização, eu vou voltar aqui no cloud, eu vou atualizar aqui. Então aqui por enquanto ainda ele não atualizou as informações que eu preciso por conta dessa demanda desse tempo, tá? Mas ele vai trazer aqui na verdade ele já até trouxe, ó, 147, vamos ver se está certo. Vou vir aqui no PDV, total por dia de hoje. Então se eu vir aqui, lembrando que ele não traz a taxa de serviço, tá? Então eu tenho aqui, ó, 147,29. Quanto eu tenho aqui que foi vendido hoje? 147,29. Depois ele vai vir preenchendo essas informações aos poucos, tá? Ele vai fazendo o sincronismo dessas informações. Assim como se eu vier aqui agora na mesa, nessa mesa aqui, vou lançar mais 190, opa, R$200, vou fechar a conta. Então aqui, a caráter de relatório, eu tenho um total de 352,59. Então daqui 5 minutinhos que eu acabei de fazer a venda, ele vai trazer aqui para mim este saldo, tá? Eu posso até atualizar aqui, ó. Pode ver que ele não trouxe ainda, mas depois daqui uns 5 minutinhos, essa informação aqui dos 352,59, ela vem para cá. Assim como se eu tivesse algum valor no dia de ontem, ele traria aqui também, tá bom? Então, sempre tomando cuidado aí com as credenciais inicialmente, por conta dessa dificuldade da troca e tudo mais, não que ela seja impossível, porém evitar ao máximo para que ela seja feita corretamente, tá? E respeitando também esse tempo de sincronização. Então, esse é o XD Cloud, lembrando também das portas 9088 e 9888 para liberar para ele fazer todos esses lançamentos corretamente aí entre sistema, servidor e servidor plataforma. Agora nós vamos para o Ambrósio, que é a nossa próxima aplicação aqui que nós temos para mostrar.